que é a crise para nós? É bom ou é ruim a crise? Será que toda ela é ruim? Será que não tem nada de bom que dá para tirar de uma situação difícil, de turbulência? Como será? Como que podemos lidar com isso no dia a dia? O que fazer? Primeiro temos que entender o seguinte: existe uma crise que é a real. Aquela crise que nós estamos convivendo, aquela crise que nós estamos vendo, aquela crise que nós estamos acompanhando, sentindo na pele. Mas também tem uma crise que nós criamos e que nós alimentamos. E tem outra crise que é que vem influenciar a cada um de nós. São tantas informações, tantas coisas que são jogadas na nossa mente, no nosso coração, e que a gente ouve, que isso vai causando dentro de nós um medo, uma cisma muito grande. E muitas pessoas nesse momento começam a se afastar. E esse medo acaba matando as pessoas. Não literalmente, mas matando na vida, no jeito de viver, na forma de conduzir, na forma de tratar as coisas. Aquela que nós criamos e alimentamos. A crise real existe, está aí. Como que vamos lidar com isso? Tem como fugir dela? Tem como sair fora? Não sei que eu mude de país. Vamos voltar um pouco no tempo e lembrar lá no Japão. O Japão, que é uma estrutura milenar, cultura milenar, e está lá numa ilha, né, embaixo, eles sofrem com os terremotos, né, e eles fugiram de lá, foram embora, abandonaram a ilha e foram em outro lugar, começaram toda a vida de novo? Não. Eles sofreram, passaram por crise, passaram por dificuldades, passaram por muitas coisas terríveis, né? Não precisa nem falar disso, vocês sabem disso. Mas durante todo esse tempo, eles buscavam solução para isso. E hoje, quando dá terremoto em certas cidades, abala a parte de baixo, mas a parte de cima aguenta, porque existem alguns critérios lá, muito modernos de arquitetura, da engenharia, que faz com que isso amenize um pouco, né, os abalos sísmicos que tem na região. E outros tantos lugares. Só que outros tantos lugares não chegaram a trabalhar isso. Mas eles tinham outra alternativa? Será que eles tinham alternativa? Será que existia a possibilidade deles abandonar tudo aquilo que estavam construindo e ir para outro lugar? Não, estão lá até hoje. E convivem com isso. E aprender a conviver com isso. Nós temos que entender que crise, desde quando o mundo começou, tem crise. E não vai acabar nunca as crises. Elas vão continuar. Enquanto nós estivermos respirando, o coração batendo, vai ter crise. O que nós precisamos fazer é começar a lidar com isso de forma diferente. Ou seja, encarar a crise real que existe, tomar cuidado para não ficar criando e alimentando, né? O problema é que a gente fica criando mais, fica potencializando, fica dando significados que não existem, às vezes, para muitas coisas. E aquela que influencia. Essa é a pior de todas. Hoje, a gente viaja bastante por aí, falando e dando treinamento e palestra. Às vezes você está no balcão de uma loja, é normal você ouvir a pessoa chegar e falar: bicho, você viu? Nossa, que coisa feia que está. Oh, a conversa é essa. As pessoas não mudam. Tá? Tem que mudar isso, parar com isso. Isso não traz benefício nenhum e não ajuda você a mudar em nada. Tudo bem? Mas o que está acontecendo com você? Esse problema. Estou com muito problema. Essa crise, dificuldade, medo de perder emprego, medo que minha filha não vai para frente, a dificuldade que eu tenho lá no meu negócio, as despesas subindo. Então, o cara pega, começa a andar para lá e para cá com o problema que ele tem, né? Onde ele vai com o problema. Oi, ó, meu problema. Começa a alimentar o problema. Tem muita gente que alimenta o problema. Tem muita gente que fica alimentando essas coisas. Não precisa alimentar, já está as coisas aí, para que alimentar? Não precisa alimentar. Mas é meu problema. E tem mais, as pessoas brigam. Eu chego em você, falo: o meu problema. Aí você fala assim: o meu é maior que o seu. Aí eu falo assim para você: imagina o seu, o meu é muito maior que o seu. E nós acabamos discutindo porque meu problema tem que ser maior que o seu. Mas aqui não tem esse tipo de coisa. Não existe isso. Ninguém fica valorizando o problema. Só lá onde eu vou falar. Então, gente, é preciso primeiro separar essas coisas.
É preciso entender o que é real, o que é aquilo que você fica alimentando, aquilo que você fica potencializando, aquilo que você fica criando. E evitar ser influenciado. Porque você já tem ela, sabe, vem ainda tudo aquela enxurrada de informação, né? O sujeito assiste o Fantástico, segunda-feira, ele vai parecendo estar puxando os 3 cofres para o trabalho. E vai pensando assim, sexta-feira chega, sexta-feira, sexta-feira chega, sexta-feira. Ele não vive nem o tempo real, nem o tempo presente dele, ele vive. Ele começa a antecipar, já querer viver a sexta, porque não quer nem viver mais a semana. Começa a atropelar o tempo. E lá na frente ele vai falar assim, caramba, o tempo passou tão rápido, eu nem percebi. Claro, você não viveu a terça, você não viveu a quarta, você não viveu a quinta, você já quis viver a sexta. E fica o resto da semana vivendo a sexta-feira. Vai trabalhar, perde o foco, né? Porque anda desanimado. E tudo que parece que se fala atinge a minha cabeça, atinge meu coração, me contamina. E tem gente que parece que gosta de ser contaminado. Você não tem nada de ruim para me falar hoje? Quem morreu? Né? Claro que isso faz parte da nossa vida. Claro que isso faz parte do nosso dia a dia. Mas nós temos que começar a encarar isso de outra forma. Olha, quando você olha no horizonte e vê umas nuvens negras se formando, um vento diferente, o que você faz? Vai chover, hein? É a chuva de frio. Não é assim? Quando a gente está na economia do país, vivendo as nossas tribulações aqui, por que a gente não faz a mesma coisa? Porque nós sabíamos lá atrás que as coisas iam começar a dar pau. Quem se preparou para isso? Quem se planejou para isso? É necessário se planejar. Se não se planejar, vai sentir. Um vai sentir mais que os outros. Então, na verdade, a crise, né, essas situações, essas turbulências, por exemplo, nesse momento, tem empresas, tem negócios que estão faturando, estão indo bem. Provavelmente, depois que isso passar, eles passam a ter um pouco mais de dificuldade e outros passam a ter mais facilidade. Veja bem, eu consigo superar um momento? Não estou conseguindo. Então, suporte o momento. Porque se você suportar, depois você vai superar ele. Eu consigo superar? Legal. Está superado. Mas eu não consigo superar. Vamos suportar. Suporte o momento. Faça conta, analisa, vê como é que está a sua realidade. Olha para o seu negócio, foca no seu negócio. Você que é colaborador, que trabalha na empresa, vê quais estão sendo as suas atitudes, como você tem trabalhado. Começa a pensar nisso. Porque de repente o momento é de suportar. E o interessante é o seguinte, que você já percebeu que notícia boa, ninguém faz muito barulho, né? A imprensa, às vezes, televisão, essas coisas, maior, né? Televisão. Mas esses dias, para dar notícia que o Brasil estava realmente, tecnicamente, em recessão. Boa noite. Queremos informar que o Brasil agora sim está em recessão. Socorro! Né? É a impressão que eles passam para a gente. Você está ligado na televisão, o cara fala isso, tem gente que infarta. Tem gente que sofre, tem gente que não quer sair do quarto para trabalhar, tem gente que pega medo, não quer mais fazer nada na empresa. Não, vou parar com tudo. E você não deve parar com tudo. O que existe de positivo em nossas vidas? O que existe de positivo na sua vida? O que existe de legal, de bacana, de promissor, de coisa boa, que coisa que levanta o astral, coisas positivas? Essas coisas boas, essas coisas positivas, são a base de toda a abundância que nós podemos colher na nossa vida. Ela é a base. Ela é a base. É claro que a parte negativa das coisas, ela nos ajuda. A parte negativa das coisas é bom para a gente refletir, é bom para a gente fazer várias análises. Mas você não pode deixar de pegar as suas coisas positivas, aquilo que é bom na sua vida, aquilo que é interessante, que deu certo, e valorizar isso. Valorizar muito isso. É importante você começar a olhar
para todas as suas conquistas, tudo de bom que você já conseguiu. Não comece a olhar muito para aquelas coisas que não deu muito certo. Não é momento de você fazer isso. É momento de você pegar as coisas positivas e trazer para você, porque é ela que vai dar a base de abundância para você. Esse dia uma pessoa perguntou assim para mim, num treinamento: Paulo, como é que é? Como é que eu posso ver meu futuro, né? Eu falei assim: olha para o seu presente, que você vai ver o seu futuro. Como é que você está vivendo o seu presente? O que você está fazendo hoje na sua vida? Como é que você está lidando com tudo que acontece ao seu redor hoje? Como é que você está fazendo isso? Isso vai refletir o seu futuro. Então não é difícil. Como é que está a sua vida hoje? Você está aplicado? Você está se planejando? Você está cuidando? Você está se orientando? Você está buscando informação? Como é que é? A tendência é que seu futuro seja melhor. Mas, crise, não é que é nada, já passa. Não, manda bala. Alguma coisa vai dar errado. E aí eu volto à nuvem. Aquele que toma cuidado percebe que a chuva pega a capa, pega o guarda-chuva e vai. Não se molha. Mas aquele que olha e não se preocupa muito, ele vai se molhar. Ele vai tomar um banho. E aconteceu alguma coisa com ele. A crise instalada. Molhado, gripe, febre, inflamação, né, de garganta, atestado médico, não vai trabalhar, pronto, a crise instalou nele. Claro, a nossa vida é assim também. Então, nós temos que começar a pensar, a sempre estar refletindo o cheiro da batata frita. Igual a caixa de som que deu um problema lá, começou um cheiro queimado, todo mundo percebeu que a caixa tinha queimado. Não é? Se ninguém percebesse, não é? Então a gente tem que perceber essas coisas. Da mesma maneira que você é capaz de perceber tantas coisas por intuição, quando você olha na economia, quando você olha na política. Eu costumo dizer que eu tenho muito mais medo da crise política do que da econômica. A crise econômica, você consegue superar, você consegue passar, atravessar, você consegue mudar, você acha ferramentas, né? Usar a criatividade. Quantas pessoas no momento de crise transformam a sua vida? Quantas pessoas em época de tribulação, de turbulência, dá outro sentido à sua vida e muda completamente a sua vida? A crise política é um pouco mais diferente, né? A política, quando ela começa a ter problema, a crise aumenta muito os riscos de se ter, né, a possibilidade até, Deus me livre falar isso, né? Como é que é dar 3 socos na madeira? Mas uma intervenção militar, umas bagunças, eu preocupo mais com a política do que com a parte financeira. Então, observa bem o que você está fazendo no seu presente, porque provavelmente, mais para frente, há outra situação de crise e tudo. Se você se preparar, na outra eu não me preparei, essa eu estou preparado. Vem neném, vem que você vai ver o que eu vou fazer com você. Então eu digo, a sua vida é maior que a crise ou menor que a crise? Claro que a nossa vida é maior que a crise. A nossa vida é maior que qualquer crise. Muito maior. E quem está no comando? Quem está no comando? Quem está no comando na sua vida agora, nesse exato momento? É você? Ou é a crise? É você? Ou é as turbulências? Quem está no comando? Pois eu digo para você, meu amigo, assuma a sua vida. Assuma ela de verdade. Assuma ela com todas as situações. Assuma ela com todos os impedimentos, com todos os percalços. Assuma ela de verdade. Não deixa a crise, não deixa a contaminação, não cria. Vamos mudar nossa vida, vamos mudar nosso conceito, mudar nossa forma de pensar, vamos quebrar crença, quebrar barreiras. E a última uma nova mentalidade. Puxa, mas o cara é louco, né? Estamos vivendo uma situação aí preocupante, só vê notícia ruim. E o cara vem pensar em nova mentalidade. Sim, é agora que você precisa ter uma nova mentalidade. É agora que nós precisamos ter uma nova mentalidade. É agora que nós precisamos mudar. É nesses momentos. Porque quando a coisa está boa, ninguém pensa na coisa ruim. Aliás, quando está muito bom, não é muito bom ficar muito exaltado. E quando está ruim, também não fica muito triste, não. Equilíbrio. Vamos equilibrar em novos pensamentos.
novas ideias. Não, vai dar certo, vamos sair dessa. E a coisa vai acontecer, vai mudar. Acredite, força, vamos junto.